Eu já falei aqui no canal sobre escolhas e o que elas trazem, mas eu não entrei nisso a fundo e eu achei uma forma bem interessante de entrar nesse assunto sobre as escolhas, as consequências e etc. Eu queria falar um pouco sobre o efeito borboleta de suas escolhas. Bom, o efeito borboleta é uma coisa muito usada na física em questão da teoria do caos. Segundo a Wikipédia, ela é um termo que se refere à dependência sensível às condições iniciais dentro da teoria do caos. Mas o termo efeito borboleta, ele se encaixa muito na vida real, não só em matemáticas ou em ciências exatas. Basicamente, explicando o efeito borboleta de uma forma que todos podem entender, ela é uma sequência ou o início de um acontecimento que gera outro acontecimento que vai gerar outro acontecimento. Ela é basicamente o estopim de uma coisa para se tornar outra. Por exemplo, o que foi o estopim da Primeira Guerra Mundial? Historicamente falando, foi o assassinato de Francisco Ferdinando. Eu não lembro se esse é mesmo o nome dele. Isso gerou um efeito borboleta que nos leva até o acontecimento da Primeira Guerra Mundial. Se a gente for parar para pensar, isso se encaixa muito no nosso cotidiano. Escolhemos coisas que nos leva a vivenciar outra coisa, que vai nos levar a escolher outra coisa e por aí vai. E é muito interessante saber que pequenas coisas nos levam a grandes coisas. O exemplo mais nítido de efeito borboleta é o que deu origem ao seu próprio nome. O bater da asa de uma borboleta no certo canto do planeta vai gerar um grande furacão no outro lado do planeta. Isso vai desencadeando pequenos acontecimentos até gerar esse furacão. Esse pequeno bater de asa é responsável por um grande caos. E é por isso que se encaixa muito bem, tanto na ciência exata quanto no nosso cotidiano. Quanto muitas das vezes a gente tem que fazer escolhas e mais escolhas na nossa vida para que nós possamos fazer outras coisas, para que nós possamos ter acesso a tal coisa. E a gente vai vivenciando isso cada vez mais e mais. Todo esse acontecimento é o que talvez rege uma boa parte da nossa vida. Por exemplo, a gente escolheu largar os estudos. Então esse efeito borboleta de eu ter largado a escola vai me fazer ter outras oportunidades ou vai fazer eu vivenciar coisas talvez desagradáveis por eu não terminar a escola. Mas se eu conseguir terminar a escola, se eu conseguir terminar o ensino superior, isso vai fazer com que aconteça coisas benéficas a mim e vai me fazer tomar outro rumo na vida, ao invés de tomar o rumo de não ter terminado a escola. E pensando cada vez mais e mais nesse lance de fazer escolhas, porque isso rege o meu futuro, acaba me fazendo pensar em se eu tivesse escolhido isso na minha vida há um tempo atrás, onde será que eu estaria hoje? Se eu tivesse decidido tal coisa ao invés do que eu já escolhi no passado, como seria agora? Me faz pensar em muitas outras possibilidades que eu talvez terei com as minhas escolhas, com as minhas ações. É muito, mas muito estranho como o universo é regido. Pequenas coisas geram a grandes coisas, levando em consideração também a evolução, quando apenas pequenas partículas geraram uma grande explosão que gerou o nosso universo. Pequenos detalhes, pequenas coisas fazem grande diferença. Às vezes é bem assombroso a gente ter isso em mente, porque a gente acaba tendo o lance da ansiedade atacada. Tipo, a gente vai se preocupando com nossas escolhas, a gente vai se preocupando com certos acontecimentos. E se tal acontecimento acontecer, e aí? Como vai ser daqui pra frente? E se tal pessoa vier falar comigo, e aí? E se eu decidir isso? E se isso acontecer? E se eu for pra esse lado? Sabe? Essas pequenas coisas vão nos fazendo pensar cada vez mais e mais em como será o nosso futuro. E isso talvez seja um gatilho muito grande para algumas pessoas. E isso me fez ter medo de um futuro sempre. Isso me fez ter medo de mudanças sempre. Tá certo que eu não tenho tanto medo mais de mudanças como antigamente. Eu não gostava de mudanças simplesmente porque eu não queria que as coisas mudassem para pior. Eu não queria escolher certas coisas porque talvez poderia piorar a situação. Ou talvez piorar uma situação que estava boa, sabe? O meu medo de mudanças acabou tendo um impulso maior quando eu soube desse negócio de efeito borboleta, porque eu encaixei isso na minha vida e isso me fez ter muito mais preocupações. Mas aos poucos
poucos eu fui entendendo que se isso não acontecer, eu não estaria aqui hoje. Eu não seria essa pessoa que eu sou hoje. E se eu não me permitir que esse efeito aconteça na minha vida, eu acabo ficando parado no mesmo lugar. E isso não é uma coisa boa, porque se aquelas partículas que geraram o Big Bang não tivessem reagido, o mundo, segundo a teoria da evolução, não existiria mais hoje, certo? Eu posso citar aqui muitas coisas boas que aconteceram por pequenos detalhes, muitos movimentos bons que aconteceram através de pequenas causas. A evolução depende de mudanças, mudanças dependem desse efeito. Pequenas coisas têm que deixarem serem feitas. Sem mudanças não há futuro. Tendo pequenas situações na minha vida que me fizeram ver, poxa, eu escolhi isso aqui aconteceu, então hoje eu estou aqui por causa disso, acabaram me fazendo ver que se eu me permitir deixar o universo me reger desse jeito, eu posso sim chegar bem longe. Mas aí que tá, você me pergunta, tá, então eu tenho que me deixar reger, certo? Eu tenho que deixar esse efeito acontecer. Mas e se acontecer coisas ruins? Como é que eu faço para evitar isso? Bom, é simples. Trabalhe junto com o universo. Trabalhe junto com o efeito. Se você plantar coisas boas, você vai colher coisas boas. Essa continua sendo ainda uma das leis do universo. Se você fizer escolhas más, se você fizer escolhas que te levam para caminhos más, se você ter isso em mente mesmo assim fazer, você vai acabar tendo um efeito mal. Mas se você fizer coisas boas, tiver boas ações, escolher coisas que vão te levar para um bom caminho, o efeito vai te favorecer para isso. Se você se atentar aos pequenos detalhes, se você se atentar às coisas que você tem que fazer para isso acontecer, esse efeito vai acabar regendo para onde você está indo. Assim como na ciência exata, esse efeito pode ser regido na teoria do caos. Basta você saber reger as suas decisões. Se você decidir alguma coisa boa hoje, amanhã com certeza você vai receber uma coisa boa de volta. E nossa, vídeo toda semana, uau! Bom, espero que vocês estejam gostando dessa vibe mais reflexiva. Eu decidi que esse canal vai ser um pouco assim. Vai ser uma vibe mais de reflexão do que eu trazer certas notícias, certo? Foi por isso que alguns vídeos aí sumiram, né? Eu não quero ser só um canal de comentário, eu quero trazer coisas novas. E eu acabei decidindo excluir algumas coisas. Olha só o lance da decisão aí, ó. Se você chegou até aqui, eu te agradeço muito por ter me ouvido até aqui. E se você é novo no canal, muito obrigado por dar o seu tempo para vir até aqui me assistir. Se inscreva no canal aqui, deixe seu like, ative o sininho caso você queira receber a notificação dos meus vídeos, e eu estarei sempre avisando quando sair vídeo novo, porque às vezes as notificações elas acabam atrasando. E bom, se você não gosta desse tipo de divulgação, eu peço encarecidamente que você me avise para eu estar excluindo o seu nome na minha lista de transmissão no Twitter, no WhatsApp, seja onde for que eu divulgar pra você, tá ok? No demais é isso, lembrando que eu sou só um jovem bobo postando suas bobagens na internet, e o que eu falo aqui não deve influenciar no que você pensa. É isso aí e tchau, tchau.